Amém, irmãos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por esse tempo de renovo que o Senhor já nos trouxe, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua graça. Obrigado, Deus, pela Tua glória, Senhor. Pai, que o Senhor prepare, Deus, os nossos corações. Senhor Jesus, a Tua palavra, Deus, que o Senhor irá ministrar, Deus, aos nossos corações, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. A justiça vem de Deus. A justiça vem de Deus é a palavra que eu quero ministrar para vocês hoje. Eu queria que vocês abrissem a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 40. Isso aqui é aquela situação, né, de José, quando ele foi preso. A mulher de Potifar acusou ele de coisas que ele não tinha feito. E ele tentou argumentar, mas, enfim, entre ele e a esposa, é claro que o rei confiou na esposa, né? Não confiou nele. E aí ele acabou sendo preso. E interessante que José, mesmo sendo acusado, ele lá, né, na prisão, ele que tomava conta, né? Porque Deus estava com ele. Então ele mesmo na situação de condenado, ele estava ali numa situação de cuidar de outros presos ali. E aí, Gênesis capítulo 40, versículo 1 diz assim: E algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao Senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e o mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. E cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha a sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: Por que hoje vocês estão com um semblante triste? E eles responderam: Tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. E disse-lhe José: Não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos. Então o chefe dos copeiros contou seu sonho a José. Em meio ao sonho vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e a entreguei em sua mão. Disse-lhe José, versículo 12, Esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição, e você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. E quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me dessa prisão. É interessante aqui, né? Porque na verdade ele fala assim, mostrei aí a interpretação do sonho. Eu estou numa situação difícil aqui. Então faz só um favorzinho para mim, lembra de mim. Quando você estiver lá do lado do faraó, conversa com ele, né? Falou, faraó, e José, né? Foi assim que ele pediu, não foi assim? Pois fui trazido à força da terra dos hebreus e também aqui nada fiz para ser jogado nesse calabouço. 16. Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José, eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia 3 cestas de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia, mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. E disse José, esta é a interpretação. As 3 cestas são 3 dias. Interessante que o padeiro achou que agora, falou assim, agora vai vir a bênção, né?
Se o copeiro teve bênção, agora a minha vai ser maravilhosa. Dentro de 3 dias o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore. E as aves comerão a sua carne. 3 dias depois era aniversário do faraó. E ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, representou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a sua posição o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó. Mas ao chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhe dissera em sua interpretação. E o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Irmãos, José não tinha uma vida muito fácil. De todas as circunstâncias, as situações, né? Rejeitado pelos irmãos, vendido como escravo, né? Depois ele conquistou tudo que ele conquistou. A confiança do faraó. A mulher foi lá, jogou uma mentira em cima dele, ele foi preso, injustiçado. Depois ele vai, traz a revelação do sonho para o danado do copeiro, fala: menino, me ajuda. O rapaz foi recolocado no posto conforme foi a palavra, conforme foi a revelação, a interpretação do sonho, e o copeiro ainda não lembrou. José tinha 1001 razões para não ser uma pessoa que esperava em Deus. Quantas vezes nós confiamos em alguém, confiamos em negócios, confiamos em coisas e as coisas dão errado. E nós achamos que aquilo ali é o fim, que está tudo errado, e que Deus não me ama mais, e que as coisas não estão andando do jeito que eu queria, e que por isso não vale a pena realmente ser cristão, porque as coisas não andam do jeito que andam. Eu sou fiel, tenho interpretação dos sonhos, fui honesto, trabalhei duro, e olha o meu estado hoje, estado de prisão. Você já fez alguma coisa para alguém esperando algo em troca? Deu ruim? Deu ruim. Mas às vezes dá bom também, né? Às vezes é bom. Mas nós não precisamos e nunca devemos fazer algo esperando algo em troca. Se nós começarmos a pensar dessa forma, irmãos, nós vamos pensar como o mundo pensa. Esperar alguém me dê alguma coisa para que eu faça em prol dessa pessoa. A vida de nós como cristãos não é dessa forma. O princípio do reino qual que é? Dar para receber, não na medida de troca, mas na medida do coração que você entrega. Se nós dizimamos esperando: olha Deus, eu estou te entregando 100 aqui, mas eu quero que o Senhor aumente meu salário lá, hein? Será que Deus vai receber com agrado? Deus não vai receber com agrado. Então, tudo que nós façamos, façamos para a honra e a glória do Senhor Jesus. Abra a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15. Ele diz assim: tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos, um para com os outros e para com todos. E no versículo 16 ele fala assim: alegrem-se, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. As razões, as situações, as aflições, os medos, as tribulações, tudo isso que acontece em nosso meio são para nos fortalecer e nos edificar como filhos de Deus. Se eu começo a entender que tudo isso, é obra do Satanás, e agora eu vou morrer, agora eu estou perdido. Irmãos, para com isso. Conheço pessoas religiosas que falam assim: eu estou passando por esse momento, mas é a inveja dos outros. Irmão, se tudo for coisa dos outros, nós estamos perdidos. Não é assim?
se aprove uma tribulação, o que a palavra do Senhor diz? Orem continuamente, constantemente, independente da situação, orem. Nós temos uma ligeira queda que quando tudo está bem, o que a gente faz? Eu acho que eu posso dar uma esticadinha na televisão porque está tudo bem. Agora, quando o negócio está pegando, a gente fica a noite sem dormir, não é? E se a gente tivesse uma constante com Deus? Quando as atribulações viessem, nós teríamos mais facilidade. No caso de José, uma pessoa que não tem uma vida de oração, uma vida firme em Cristo, fala assim, tá aí, ó. Quanto mais eu faço, mais eu levo. Quanto mais eu... Alguém já ouviu falar isso? Quanto mais eu ajudo, mais eu me estrepo. Já ouviu? Quanto mais eu me esforço para ajudar essa pessoa, mais ruim dá. E isso, muitas vezes, sem orientação de Deus, faz. Mas quando nós fazemos, nós não temos que esperar nada de ninguém. E José continuou firme. Abra em Tessalonicenses, no capítulo 5 mesmo, no versículo 19, ele diz uma coisa que é importantíssima. Não apaguem o espírito. Não trate com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e retenham, em outras versões, e fiquem com o que é bom. Afaste-se de toda forma do mal. Que o próprio Deus da paz santifique-se inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus. E aquele que os chama é fiel e fará isso. Ele fará isso, irmãos. Ele fará isso. A nossa igreja, para algumas pessoas, é considerada igreja de rico, né? Eu ouvi isso. O senhor é lá da igreja batista? Nossa, só tem carrão lá quando eu passo, né? Falou, Senhor, cadê o meu, né? Então, as pessoas falam assim, nossa, tá cheio de carrão na porta da sua igreja. Mas aí eu falei, Senhor, como eu chego muito cedo e vou embora depois de todo mundo, né? Eu não consigo ver, né? Esses carrão assim. Mas eu lembro de muitas pessoas que vinham de bizinha. Época de chuva. Chegava de bizinha na porta da igreja. Muitos a pé. Bicicleta barra forte. Né? Fala Deus, né, Fatinha? Não é? Época de chuva, vinha o casalzinho assim de baixo, assim abraçadinho no outro. Aquele frio. Chegava na igreja. E hoje estão numa condição melhor. E sabe o que eu falo? Isso é provisão de Deus sobre a vida dos filhos, da vida da igreja, daqueles que são fiéis. Ah, pastor, então ser fiel é ganhar bem? Não. Daqueles que não retiveram, daqueles que deixaram suas casas para vir adorar o Senhor, que são constantes. Deus abençoa. Deus abençoa. Eu lembro, tinha gente que vinha às vezes a Kombi, então, irmãos. Quantos de nós andamos de Kombi aí? Né? Ia embora, aí a Kombi furava o pneu. Irmãos, desce todo mundo. Por quê? Desce porque o pneu furou. Né? Aí eu olhava o pneu, aquela coisa assim terrível. Hoje muitos, nem tem mais Kombi. Por quê? O pessoal já tem como se locomover. Glória a Deus por isso. E vamos voltar lá. Antes disso, abre lá em Hebreus rapidinho. Capítulo 13, versículo 1. Sejam constantes o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade, porque foi praticando-a sem saber que alguns aconselharam quem? Anjos.
acolheram anjos. Irmãos, quando a gente vai receber alguém, a gente precisa fazer o quê? O nosso melhor para essa pessoa. Lembre-se do que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se estivessem sendo maltratados. Não podemos deixar de abençoar as pessoas, independente da sua situação. A depravação do homem não impede o propósito soberano de Deus. A maldade do homem, ela não impede os planos de Deus para a sua vida. Amém? 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo. Quando ele fala tempo devido, de quem é esse tempo? É meu ou é de Deus? O tempo é de Deus. Então não sou eu que decido quando é. Ele fala que nós devemos continuar firmes no propósito, que ao tempo dele, nós seremos exaltados no devido tempo. Versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Irmãos, quando nós chegamos aqui para louvar o Senhor, vocês todos separados, cada um no canto de vocês. E aí eu comecei a orar, Deus começou a me mostrar o coração de vocês e como vocês estavam. E Deus queria trazer um renovo sobre a vida de vocês. Só que muitas vezes a gente não quer se lançar no meio do mar. Muitas vezes a gente chega no culto, senta no cantinho e fala, não fala comigo. Hoje eu vim só para receber. Você já veio com um pensamento assim? Falou, estou vindo aqui bater o cartão para o pastor não me ligar, falar que eu estou sumido, né? Vou sentar aqui, Mas Deus queria algo novo. Vocês se levantaram, vocês vieram aqui na frente, foi bênção ou não foi? Foram renovados, irmãos. Então, quando vocês estiverem, se lancem, vai para cima. Fica com receio não. Lembro uma vez que a gente vai lembrando da nossa meninice, né? A gente estava nessa igreja, aqui onde é a AWD, e a gente orando, e o pastor batiza o povo no Espírito Santo e tal, não sei o quê. E eu, com a vontade de gritar, peguei e dei um tapa na cadeira, irmãos. Assim, eu não sei se vocês vão lembrar, o Éder, glória a Deus, não sei o que, fiz assim, pau, deu um tapa na cadeira, a cadeira voou, deu umas 3 cambalhotas, assim, caiu no chão. Aí todo mundo olhou para mim, né? Falou assim, tá endemoniado, né? Fazer o negócio, eu era novo na igreja. Aí todo mundo olhou, não, pastor, eu estou só glorificando a Deus, ó pastor. Amém, irmãos, vamos continuar. Mas assim, que eu fiquei num estado de euforia tão grande, que eu queria gritar, pular, sei lá, que eu queria fazer alguma coisa. E tinha que fazer com barulho, né? Um já tinha gritado muito. Falei, não, vou dar um tapa aqui, mas eu achei que o tapa ia ser... Bateu na cadeira, caiu no meio de todo mundo. Esperando eu me contorcer, alguma coisa assim do tipo, mas era de Deus, né? Isso é bom. Glória a Deus. Vocês riem, né? O pastor levou um susto. Vocês nem imaginam. Abra a palavra do Senhor em Provérbios capítulo 4. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom. Por isso não abandone a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia, apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento e não se esqueça das minhas palavras e nem se afaste delas. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. Irmãos, a sabedoria aqui,
Hoje tem várias pessoas aí, filósofos, pensadores, pessoas que expõem os seus pensamentos. Irmãos, cuidado para onde isso vai te levar. Não se esqueça desta palavra aqui. Esse é o maior conselho que você pode ter para a sua vida. Motivação, beleza. Não sei, estratégias, ótimo. Mas olha, guarde aqui a tua palavra. Guarde essa palavra no coração. Não desvia nem para a direita, guarde ela, primeira coisa. Tudo que você ouvir, o que é bom, retém, o que é mal, lança fora, em nome de Jesus. Porque está vindo, irmãos, uma onda de alta performance aí no mundo empresarial, onde as pessoas praticamente não têm relacionamento familiar e nem dormem. Você vê foto do povo 5 horas da manhã, 4 horas da manhã na academia. Estou na academia 4 horas da manhã porque eu não tenho outro tempo. Meia-noite, 1 hora da manhã, fazendo live, que não sei o que, falando. Tomem cuidado com essas coisas. Tomem cuidado com essas coisas. Porque a gente fica achando, nossa, conseguiu sucesso, mas que preço? Ter síndrome do pânico? Ter que dormir com Rivotril? De ter surto e colocar pílula debaixo da língua? Irmãos, não é isso que Deus tem para você. Deus tem equilíbrio para a sua vida. O trabalho dignifica o homem. Você tem sua carga horária de trabalho. Você tem sua família. Tem um tempo de qualidade com a sua família. Você tem seus parentes. Você tem seu tempo de estar na igreja. Não elimine essas coisas para ter sucesso. Porque isso é mentira do diabo. Abram lá a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 42. Eu vou mostrar para vocês o que é resultado que vem da parte de Deus, amém? Gênesis, na verdade, pode ir no capítulo 41, versículo 39. Aqui, né, você sabe a continuidade da história, que aí aconteceu um outro probleminha lá, o faraó precisava de alguém para poder discernir os sonhos, e aí ninguém conseguia discernir os sonhos do faraó. O copeiro tem o faraó. Tem o José. Eu acho que na cabeça dele, ele pensou assim, eu não vou liberar José, porque eu acabei de voltar aqui liberado, depois dos 3 dias, porque vai que a mulher fica brava e manda cortar minha cabeça também. Então ele ficou, deixa passar e tal. E aí aconteceu essa situação, o copeiro lembrou do abençoado José. E José veio e trouxe a revelação na íntegra. E aí disse o faraó a José, aí está aí no capítulo 41, versículo 39. Uma vez que Deus revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu, entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida o faraó tirou do dedo o seu anel selo e o colocou no dedo de José. Mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em uma segunda carruagem real e à frente os arautos iam gritando, abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. E disse ainda o faraó a José, eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão e nem o pé em todo o Egito. Amém? Quem é que pode nos colocar dessa forma? Somente o Senhor, irmãos. Uma vida de constância. Estou apanhando aqui, estou apanhando ali, estão me acusando aqui, estão tentando me pegar aqui. Já viu essa história? Mas você é puxar saco demais. Você quer fazer as coisas tudo certinho. Mas vem cá, quem é o meu patrão? Meu patrão é o Senhor. E aí quando eu começo a fazer... Hoje aconteceu uma coisa assim comigo, irmãos, testemunho para terminar. Conversando com um rapaz,
Eu falei, eu te mandei o documento XYZ. Ele, rapaz, você não me mandou nada. Você falou que ia mandar, não mandou. Você falou que ia fazer isso, não fez. E ele foi falando. Eu falei, gente, e eu não fiz mesmo. Eu falei, olha, se eu fosse me avaliar agora, eu me demitiria agora. Tinha que ser mandado embora. Aí ele começou a rir, né? Ele eu falei, porque o serviço que eu estou fazendo para você é péssimo. É uma porcaria. Aí ele olhou, fala, rapaz, é verdade. Eu falei, vamos começar de novo? Ele, eu gostei da tua sinceridade. Aí ele me deu outra chance. Reconhece. Toca. E Deus vai te honrar. Vai te colocar em lugares mais altos. Às vezes parece que a gente não está vendo. Senhor, parece que eu estou fazendo, mas não está aparecendo nada. Mas no tempo do Senhor, Ele te exaltará. Amém? Vamos ficar de pé? No tempo de Deus. No tempo de Deus. Pai maravilhoso. Abençoe, Senhor Jesus, as nossas vidas, Pai. Abençoa, Deus, os nossos caminhos, Senhor Jesus, que em todo tempo nós possamos, Deus, guardar a Tua palavra, Senhor. Que, Pai, como nós vemos como José, Senhor Jesus, tantas situações, Senhor Jesus, para querer dar cabo na vida, para querer se matar, para querer culpar tanto, Senhor Jesus. Ele preferiu, Senhor Jesus, guardar o seu coração e continuar perseverante naquilo que ele fazia, Senhor. Pai amado, Ele ajudou pessoas que não ajudaram Ele, Senhor Jesus. Pai amado, Ele abençoou a sua família que o rejeitou, Senhor Jesus. Pai, e nós vemos, Senhor Jesus, diante desse testemunho tão maravilhoso, Senhor, que nós não devemos, Senhor Jesus, em nenhum momento, Deus, nos desviar da Tua palavra, nem para a direita, nem para a esquerda, Senhor. E nós devemos fazer ao nosso próximo, Senhor, sem esperar nada em troca, Pai. Porque, Deus, quando nós fazemos a nós estamos fazendo para o Senhor, Pai. Quebranta mesmo o nosso coração, Senhor. Que nós sejamos esperançosos, Senhor. Pessoas fiéis, pessoas, Deus, que guardam, Senhor Jesus, Pai amado, o coração todos os dias, Pai. Porque, Deus, o mundo quer nos tragar, Senhor. O mundo quer nos tirar do equilíbrio, Senhor Jesus, que é oração, palavra, comunhão. Comunhão com a nossa casa, comunhão com Deus, comunhão com a nossa família. O mundo quer nos tragar, Senhor. Mas, Pai, que nós possamos manter equilibrados, Senhor. Que nós possamos, Senhor Jesus, na verdade, amar o Senhor acima de todas as coisas, Senhor. Nós não queremos amar o dinheiro, Senhor. Nós não queremos amar, Senhor Jesus, situações, cargos, Senhor. Nós não queremos amar nada disso. Nós queremos amar o Senhor. Traga, Deus, a Tua provisão sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Que a nossa vida, Senhor Jesus, seja traçada, Senhor Jesus, de bênçãos, de conquistas, de portas que se abrem pelas mãos do Senhor Jesus. Não é pela venda nossa, dos nossos corpos, Senhor Jesus. Nem de sacrifício, Senhor Jesus, a outros deuses, Senhor. Mas somente a Ti, Pai. Que nós possamos continuar, Pai, em paz, em alegria, Senhor. Vivendo as tribulações, mas se regozijando, porque o Senhor, meu Pai, cuidará de todas elas, Senhor Jesus. De cada uma delas, meu Pai. Em nome de Jesus. Nós Te louvamos, Pai. Te agradecemos, Deus, por esse culto maravilhoso, onde o Senhor trouxe o renovo sobre nossas vidas, Pai. E nós vamos embora para as nossas casas, felizes, alegres, sendo certos que o Senhor foi adorado aqui nesta noite, Pai. De uma maneira especial, Senhor. Abençoa cada um dos Teus filhos, Senhor. Abençoa, Senhor Jesus. Que nós possamos ir para as nossas casas, terem sonhos, Pai amado, vindo da parte de Deus. Pai, que em nossos sonhos à noite, Pai, venha estratégias, soluções. Pai amado, que problemas, Senhor, possam se tornar pequenos diante da mão do Senhor, Pai. Que a nossa confiança, a nossa fé, Senhor Jesus, venha a ser exercitada, Senhor. E que em todas elas, Senhor Jesus, o Senhor já nos deu a vitória. Porque em Ti somos mais que vencedores. Amém? Dá a salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia.